Bem, vamos começar o programa de hoje conversando com o presidente do Banco da Amazônia, Valdecir Tosi. Presidente, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. O senhor acaba de assumir a presidência do banco, o banco que o senhor já atuava na diretoria. Qual era exatamente a diretoria que o senhor atuava? Eu atuava na diretoria de infraestrutura negócio. Ela cuidava da parte de tecnologia e de suporte operacional. Por sinal, estou acumulando a presidência com esta diretoria por enquanto, né? Então, durante um período aí vai ter essa acumulação até ter a efetivação da presidência pelo presidente da República. Bem, se o senhor vem de uma diretoria de tecnologia e banco hoje é 100% tecnologia, não é? Até os pontos, as agências, os bancos estão fechando as agências. Hoje o contato com o cliente é um contato virtual, tecnológico. Como o senhor enquadraria o Banco da Amazônia na tecnologia atual? Bem, o Banco da Amazônia, a gente está num período de transição. Nós estamos passando por um período muito importante do banco, que é um período em que nós vamos ter que melhorar muito os processos e a tecnologia do banco para atender mais toda a nossa região. Apesar de ter essa tendência de fechamento de agência, de estrutura menor dos bancos, a própria característica do Banco da Amazônia de ser um banco de desenvolvimento exige ainda uma presença física. Evidentemente, as lojas, né, os bancos, as agências vão mudar muito de característica, né? As lojas vão ser mais um estilo de cafeteria e, no caso do Banco da Amazônia, de ponto de encontro de produtores rurais, de empresários, do que, obviamente, um local de você fazer pagamentos e transações. O banco vai se preocupar mais em levar o Wi-Fi para os municípios do interior do que propriamente construir agências, como eram no passado, né? Exatamente. Um dos pontos que nós estamos abordando é algumas parcerias justamente para tentar começar esse processo de levar o Wi-Fi para algumas regiões e fazer essa troca de experiências de clientes dentro da própria agência. Por quê? Porque a tendência mundial dos bancos é se tornar os bancos cada vez mais digitais, mas para um processo como é o processo de crédito de fomento, que é o foco do banco. O Banco da Amazônia não é um banco comercial, não é um banco que vai atender o cliente numa operação comercial padrão de um banco normal. Nós somos um banco principalmente voltado para o desenvolvimento, para o investimento. Ou seja, para aqueles que querem ampliar o seu negócio, querem modernizar o seu negócio, querem capital de giro subsidiado para o seu negócio. Evidentemente, nós temos outras linhas complementares a esse negócio principal, que é o fomento. E o banco em si, por exemplo, a fiscalização do banco, ele financiou um grande projeto agrícola lá no sul do Pará. Ele ainda precisa estar fisicamente com o fiscal lá de vez em quando para verificar se está sendo aplicado ou não. Ele já tem algum processo via satélite para acompanhar essa aplicação? Como é que funciona isso? Hoje o banco nós estamos trabalhando em duas fontes muito interessantes. Nós estamos hoje com uma parceria com uma startup local, que é a Terras, que fizemos um trabalho muito relevante com essa startup, visando o sensoriamento remoto das propriedades rurais. Ou seja, a gente vai financiar uma propriedade rural e vamos fazer o sensoriamento remoto. Ou seja, o sensoriamento é a verificação via satélite da aplicação. Não só da aplicação, mas até mesmo do crescimento da cultura. Por exemplo, se a gente financia o reflorestamento de uma área ou uma cultura de soja, ou de milho, ou de arroz, a gente vai poder visualizar essa cultura via satélite para verificar até a etapa desta cultura, se ela está ainda no plantio, se ela está na graduação ou se já está em ponto de colheita. Tal é a modernidade da tecnologia de sensoriamento remoto. E quando se fala em essa mudança da matriz tecnológica, a gente tem que também pensar em gente, não é? Durante muito tempo, o Banco da Amazônia não fez concurso. A faixa etária hoje da equipe do Banco da Amazônia, que é muito competente, não é aquela que nasceu, não é nativa dessa tecnologia. Então, deve ter um impacto muito grande, por mais esforço que venha a ter. A tecnologia está sempre na frente. Agora, o banco realizou um concurso, me parece que sai o resultado já no início do mês que vem, não é? Qual é a possibilidade de renovação dessa equipe? Num bom sentido, não estou criticando quem lá está, que trouxe o banco
na atual situação. Né? Mas daqui para frente, nós sabemos que a competitividade vai exigir algo muito mais tecnológico. Exato. O banco fez um concurso recente agora, via SESGran Rio. Tivemos uma procura imensa de candidatos. Hoje foram para o quadro escriturário, que é o nosso técnico bancário, foram 117 mil inscritos para 20 vagas iniciais. Então, ou seja, era uma competição tremenda, né? Para a área de tecnologia da informação. E um feedback da imagem do banco. Exato. Ou seja, uma confiança. Uma empresa consegue atrair mesmo, uma empresa estatal como a nossa, consegue atrair 117 mil candidatos, sendo que nós temos atualmente, com todos os empregados, 3 mil empregados. Então, ou seja, quer dizer que essa empresa eles consideram relevantes para quererem trabalhar nesta empresa. Então, isso para nós nos orgulha bastante. O resultado do concurso deve sair agora dia 5 de junho. A gente deve convocar imediatamente 20 candidatos da área de escriturário e 25 da área de tecnologia. E até o final do ano devemos convocar um número maior. E a tendência do banco é buscar fazer essa renovação natural dos nossos empregados. Nossos empregados alguns empregados têm mais de 30 anos, 35 anos de banco e estão num período já de saída do banco. Então a tendência natural é fazer essa renovação. Então, ano a ano, a gente vai querer fazer uma renovação aí de 5 a 10% do quadro anualmente nos próximos 5 anos para que a gente tenha uma renovação plena da equipe. Presidente, dentro do foco na sustentabilidade, o que vem a ser linhas verdes de crédito? O banco ele tem um foco sustentável muito grande, né? O Banco da Amazônia, ele às vezes chega a ser chato nesse critério, porque a gente exige do tomador, muitas vezes, documentações e pré-condições que muitos bancos comerciais não exigem. E que são muito difíceis de serem conseguidas e isso afeta um pouco o desenrolar da coisa. Mas, por outro lado, nos traz uma segurança de que a gente está aplicando em algo que é certo. Eu não vou aplicar em uma área, por exemplo, que tem um embargo do IBAMA. Eu não vou financiar uma indústria que não tem um licenciamento ambiental adequado, que não faz o tratamento do resíduo. Então o banco, tanto que nós estamos criando, provavelmente devemos lançar no próximo ano, o primeiro o rating socioambiental do Banco da Amazônia, ou seja, cada empresa, cada produtor rural vai ter o seu rating, ou as estrelinhas ou umas folhinhas que nós vamos criar ainda, para dizer, ó, esse aqui tem 5 folhinhas verdes, então ele é um rating socioambiental do banco, 5 folhas. Ou 5 estrelas, vai depender do critério e do marketing que vai ser utilizado para divulgar isso como uma iniciativa inovadora do banco. Então o banco tem algumas linhas ambientais altamente voltadas. Nós lançamos agora linhas de energia renovável, que são os financiamentos para energia solar, tanto para empresas como a novidade agora para a pessoa física. No FNO. Vamos já lá, porque é algo bastante interessante. Mas aproveitando o que o senhor falou, falar em Amazônia, sustentabilidade, são coisas quase que sinônimas e são de grande importância. Mas existe uma instabilidade jurídica fundiária muito forte na Amazônia, o que atrapalha o próprio desenvolvimento. E o banco tem uma imagem de ser demorado, de ser lento, de exigir muita documentação, muita burocracia, e nós sabemos que não é exatamente o banco, são essas políticas de sustentabilidade. Como conciliar, presidente? Como tentar mudar essa imagem para que o produtor que esteja nos ouvindo tenha coragem de ir ao banco e dizer, eu não vou ficar com medo de documento, não, de papel, porque não é fácil pedir uma licença ambiental hoje em dia. Verdade, viu, Mauro? Porque o processo do crédito, hoje em dia, principalmente o crédito rural ou o crédito industrial, em que há uma exigência maior, ele passa hoje por um processo dessa questão sustentável muito relevante até para o produtor rural. Hoje, o produtor rural que não estiver enquadrado no cadastro ambiental rural, por exemplo, ele já vai ter problemas no acesso ao crédito. E futuramente, muito próximo, ele já vai ter problema na venda da sua produção. Ele já vai ter dificuldade em vender a produção que foi feita naquela localidade.
Então, se a gente não sensibilizar... Porque o comprador já vai exigir referências. Porque o consumidor final já está exigindo. Porque o consumidor lá da região sul-sudeste é fabricado na Amazônia? É. Mas eu quero saber qual é o produtor. Eu quero saber se ele tem reserva florestal. Eu quero saber se ele cuida bem dos trabalhadores que trabalham na sua propriedade. E isso é o que o rating do Banco da Amazônia de socioambiental vai trazer de segurança para o tomador final. Isso vai ser importante para os produtores rurais. É uma forma dele até dizer, olha, eu tenho um rating maior, eu posso vender para você porque eu tenho um rating bom. E ao mesmo tempo, aquele que tiver o rating ruim, o banco vai estimular ele a melhorar o seu rating, levar ele para um patamar melhor. É um padrão de melhoria socioambiental para todos os produtores. Agora é evidente que há problemas que muitas vezes caem para o banco, mas que não dependem única e exclusivamente do banco. Problemas fundiários, problemas de infraestrutura. O banco acaba sendo o contato final e tem que levar a fama, né? É o vidro, né? O espelho, é onde você vai, é a vidraça, né? Nós somos efetivamente a porta final. Você tem que passar por tudo isso primeiro para você chegar ao crédito. A performance do FNO este ano está dentro do padrão, está dentro da expectativa do planejamento? A gente esperava um pouco mais, um pouco mais de algumas regiões. A região do Pará ainda não deslanchou tanto quanto aconteceu no início do ano passado, e a região do Amazonas ainda também não tem uma demanda forte pelo crédito como a gente gostaria. E a inadimplência, presidente? A inadimplência nós temos assim alguns estados e algumas regiões que puxam mais a inadimplência, né? Nós tivemos muitos problemas nos últimos anos por causa de muitas médias e grandes empresas em que nós participávamos, que entraram com recuperação judicial, e o Banco da Amazônia, por ser um banco médio, você sofre mais quando você tem um impacto de uma média, uma grande empresa desse sentido. Tem uma inadimplência muito maior em alguns segmentos de agricultura familiar. Ela é alta em algumas regiões do Amazonas, de Roraima, do Pará, Amapá, são regiões em que tem uma taxa de inadimplência bem maior, tanto que a gente vem reduzindo o volume de crédito aplicado em alguns segmentos por causa da inadimplência. Fato que nós estamos conversando justamente com os setores, com as federações, com as associações, para que reverta-se esse cenário, porque senão você começa a perder crédito para alguns segmentos importantes, né? Segmentos que são importantes, que são relevantes, mas a ponto, na visão financeira, você não pode aplicar com um risco tão elevado. Presidente, vamos voltar ao FNO no próximo bloco, inclusive com referência a esse detalhe da energia solar, que é uma novidade para a pessoa física, muito interessante. E eu queria que o senhor também falasse sobre o edital de pesquisas do Banco da Amazônia, tá? Para que para a região é fundamental, tá? Eu volto já.